Olá, amados irmãos e irmãs, uma alegria nos reunirmos hoje, dia 16 de agosto, segunda-feira. No dia de ontem, a igreja nos convidava a celebrar a Assunção de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, que indo ao encontro de Deus, sendo assunta aos céus, nos permite vivenciar a firme esperança da ressurreição. O céu é a nossa pátria segura. Possamos, como diz a liturgia, elevar os corações ao alto, para que assim possamos um dia viver esta graça de entrarmos no céu, sermos acolhidos pela Mãe de Deus e nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a refletir sobre o capítulo 19, versículos 16 a 22, onde Jesus nos fala sobre esta experiência deste jovem que vai ao seu encontro e pergunta a Jesus, ao Senhor: O que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Não é uma pergunta ruim, muito pelo contrário, é uma pergunta precisa, certeira. No entanto, Jesus provoca este jovem a avançar para as águas mais profundas. E ele então diz: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Observar a lei de Deus. Observar a lei do Senhor Deus. O jovem pergunta quais são os mandamentos e Jesus, amados irmãos e irmãs, apresenta a este jovem a parte dos mandamentos que diz respeito no convívio para com o próximo. Se nós tomarmos os 10 mandamentos, nós vamos perceber que 3 mandamentos são direcionados à nossa convivência para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festa de guardas. A partir do 4º mandamento, nós vamos vendo uma relação de amor para com o próximo. Começando pelo mandamento honrar pai e mãe. Jesus deixa este mandamento por último. Amar pai e mãe. E por fim ele conclui dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esta relação de amor para com o irmão, para com o próximo,
viver esse caminho de entregar-se, de honrar-se e, em primeira instância, não querer o mal do outro. Porque se olharmos os mandamentos, nós observamos isto. Não matarás, eu não vou atentar contra a vida do próximo, não cometerás adultério, respeitar a vida e a família do irmão, da irmã, não roubar, não cobiçar, não querer roubar e prejudicar alguém, não levantar falso testemunho. E como isso é terrível, sobretudo na vida de uma comunidade, como isso corrói e destrói a vida de uma comunidade. Levantar falso testemunho, alegar situações que muitas vezes não é verdade. E mesmo que fosse, nós não temos o direito nenhum de difamar a vida de ninguém. O nosso compromisso no mundo é amar e rezar por aqueles que Deus nos confiou. Se há algo que não concordo, que não há bem, perfeito. Eu não preciso conviver diretamente, mas tenho a grave responsabilidade de rezar. É o próprio Senhor que nos diz que nós somos convidados a amar os nossos inimigos, a rezar por aqueles que nos perseguem. Por isso, amados irmãos e irmãs, em primeira instância, os mandamentos sintetizam esse aspecto. O querer o bem do outro, do próximo, do meu irmão, daquele que Deus concedeu para que eu caminhe neste mundo lado a lado. O jovem diz que no que diz respeito a essa realidade, ele consegue viver muito bem. Ele tem um bom convívio com todos, consegue amar a todos sem exceção. Aí Jesus então, de fato, o convida para as águas mais profundas. Jesus diz ao jovem: se tu queres ser perfeito, se queres viver um caminho profundo de santidade, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Entenda, aqui não está simplesmente pautado no ter. Não é isto. Porque muitas vezes podemos incorrer no risco de não ter muita coisa e vivermos uma atitude de avarentos. O que Jesus está nos convidando a viver aqui? A total liberdade interior. Nada e nem ninguém para nos prejudicar, para não nos permitir ir ao encontro dele. É isso que diz Jesus: vá, entregue tudo, dê a quem precisa, e assim encontrarás um tesouro no céu. Logo em seguida, vem e segue-me. O jovem não teve esta capacidade. Este jovem do Evangelho não foi capaz de observar a isto. Por isso eu digo, mais uma vez, não é o ter, mas é a capacidade da liberdade interior. E nesta liberdade, seguir verdadeiramente a Cristo. Que o Senhor nos conceda esta graça e que no dia de hoje possamos, em cada momento, fazer esta súplica e prece. Fazei-nos livres, Senhor, para segui-lo, amá-lo e servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.